no live. The third Body Whispering Book Club. Yay! O terceiro Sussurro dos Corpos está ao vivo. E aí, número 3. Oi, doutor Dena, a gente pode falar sobre Tá na Pergunta hoje? Eu amo isso. Eu sei que a gente falou sobre... A gente mantém-se no futuro e falando sobre nosso tópico. Sim, eu sou um pouco futurista, então eu tiro tudo da sua cabeça que a gente vai falar no futuro para que eu possa fazer isso. Eu gosto disso. Tá na minha vida mais fácil. Então vocês estão assistindo, mas vocês ainda não viram os outros? Esse é o terceiro Clube do Livro Sussurro 3 por agora. A gente vai fazer mais porque eu amo esse livro, diz o Dr. Den. Eu sei, não parece que é o último, mas pelo que a gente tem por agora. Mas você pode ir ao canal do YouTube do Dr. Den ou Facebook e encontrar as gravações, ou Instagram, oi. A gente é tão tecnologicamente loucos. Eu me pergunto como se parece no celular das pessoas. Eu pergunto o que estão vendo, porque eu me pergunto se você tem que... ok, eu não sei. A gente tá aí também. Incrível. Então, eu gostaria de abrir, talvez, com você ler um pouquinho do capítulo. Tem um capítulo no livro chamado Being in the Question. Está na pergunta. Eu gostaria, querida. Eu adoro esse livro. Deixa eu pegar. Oi a todo mundo. É bom ver todos vocês. Oi. Oi. E como você está abrindo a página eu vou convidar todos vocês também, que vocês todos saibam, isso é seu livro Sussurro dos Corpos, mas tem a primeira vez uma classe de 3 dias de Body Whispering, o Sussurro dos Corpos. Então, vai chegar em algumas semanas. A gente tem a classe do Fundamento de Access que você pode participar. Que se você participou, você pode participar dessa nova classe. Então, eu tô super entusiasmado. Corpos e também espaço. Eu tô super entusiasmado. Porque uma das coisas que eu aprendi bem recentemente nessa última classe, basicamente, agora é o espaço. E uma das coisas que eu amo sobre estar nessa jornada, nessa ponta criativa da consciência, se você quiser chamar assim, é estar assim quando novas portas se abrem, reconhecer que as escolhas que todos nós fazemos pelo mundo mais grandioso, uma realidade diferente, que abre a porta para isso existir. E então tem esse senso de espaço disponível de uma maneira que nunca teve antes. E isso me entusiasma, porque tem algo que a gente sempre soube ser possível, mas a gente é tipo, tem sido possível, a gente sabia tipo daqui que era possível, mas a gente via aparecer algumas vezes e a maioria das vezes não, e a gente perguntou o que está fazendo de errado. E agora tem uma possibilidade diferente disponível. E isso, para mim, é realmente entusiasmante, excitante. E poder explorar isso na forma de uma classe de 3 dias é simplesmente incrível, porque a gente se junta e nossos corpos, no caso de uma classe de sussurro do corpo, que na verdade é a primeira de sempre, além do curso online que eu tenho, que foi com as pessoas presenciais na sala, nossos corpos nos dizem tantas coisas sobre o que está disponível, porque nossos corpos são tipo, vocês, pessoas, ouve, caramba. Então a gente está ouvindo finalmente. Então eu só quero dizer para todos os seus corpos aí, a gente está começando a escutar, desculpa que a gente é tão estúpidos, mas a gente está começando a entender e obrigado por sua paciência com a gente. E eu ia dizer, o universo, na verdade, tem um senso de momento bem impecável, então, de timing, em que esse live no Facebook, essa classe aparecendo, o livro. Então, se você tá interessado na classe, você pode ir no site de Access Consciousness ou no site de Dr. Dan, drdan.com, e você pode participar na classe de 22 a 26 de outubro. Então, na página 130, eu gostaria de que você lesse alguns dos parágrafos sobre fazer uma pergunta e o porquê é tão elemento-chave trabalhar com corpos, sendo um sussurrador de corpos, ser bem diferente do que a gente muitas vezes vê com corpos. Então, aqui a gente vai, página 130. Então, eu estou usando um novo micro. Tem um som. Meu som tá ok? Você está tendo comentários das pessoas gostarem. Ok, legal, estou tão feliz. Eu tenho que agradecer a Tânia Barth, que é uma facilitadora de Access, porque eu fiz esses áudios,
esses loops de processos mensais dos últimos meses que você pode comprar e ouvir. E ela disse, eu sei como particular você com a qualidade de áudio e vídeo, porque você não tenta isso. Eu disse, ok. Então essa coisa chegou e eu tava tipo, uau, parece um Stormtrooper ereto. Ninguém vai visualizar nisso. É só entre a gente, não conta pra ninguém, mas... De qualquer maneira, parece bem profissional. Ok, legal, obrigado. Eu estou com um pouquinho de inveja aqui com os AirPods, mas você tá tipo, você tá com inveja do meu micro. Sim, eu sei disso. É uma rua para podcaster que, se você pedir, mas se você tiver a capacidade de Procaster é o mesmo preço, mas esse se liga direto na porta USB, o outro requer um adaptador e uma fonte de potência. Então, Podcaster ou Procaster, eu gosto deles, vai online, tem todo tipo de revisões para esse tipo de coisas. Então, ok, de qualquer maneira, eu divergi. De volta no Sussurro do Corpo, página 130. Aqui a gente vai. Então, aqui tá a coisa. Fazer uma pergunta, ou estar na pergunta, ou simplesmente ser a pergunta por si mesmo, é uma dos caminhos mais rápidos para a mudança para nós mesmos e as pessoas com quem a gente trabalha. A pergunta nos permite chegar ao coração, a parte íntima de onde isso há. As perguntas derrubam paredes, colocam o caos dentro. A gente precisa fazer uma em caos versus ordem, porque as pessoas confundem toda essa merda. Não está no livro, isso é um comentário para Emily sobre um live de sussurros do corpo. Eu acho que está no livro, diz a Emily. Não, quero dizer, o que eu disse não está no livro. O caos definitivamente está no livro, porque quando eu digo, muita gente diz, totalmente caos. Na verdade, você quer deixar o caos entrar, porque é onde entra. Todas as doenças são baseadas na ordem, que também é uma função do julgamento de certo e errado. Então, de qualquer das maneiras, no livro, eles adicionam caos e nos permitem ver o que nos prende. E a gente daí pode fazer destruir, criar o que nos cria isso e acessar possibilidades para mudança, para tornar nossas vidas infinitamente mais grandiosas. Estar na pergunta é um elemento chave da consciência e pergunta sobre escolha. O que apresenta mais escolha para você do que escolha? Quando você reconhece que tem escolha, é bem libertador, quer você perceba pela primeira vez ou pela milésima vez. Ter escolha significa que você não está à mercê de nada nem ninguém, você está no controle da sua vida e viver, e é um lugar tão lindo para estar. Perguntas são empoderadoras, enquanto as respostas são desempoderadoras. As respostas são conclusivas, um ponto final, uma porta fechada. A questão é que as respostas são vistas após o mundo terminar. E normalmente as perguntas são realmente o que os nossos clientes querem de nós. O que é traiçoeiro é dar respostas, é normalmente o instinto de um sussurrador de corpos. A gente quer ajudar e no esforço de ajudar, a gente pode ter uma tendência para acessar a situação e tomar decisões por um instante. E muitas vezes a gente pode ter um senso de que o nosso cliente tem um problema com ira, e aí podemos dar uma resposta. A informação que a gente recebe pode ser válida, mas e se a gente fizer e assume alguma coisa e não foi isso, se houver outra coisa acontecendo para essa pessoa que não está disponível para a gente ainda, porque a gente não está com eles a partir do espaço que as perguntas permitem. E mesmo que a gente está correto sobre a questão da raiva, ou da ira, agora pode não ser nenhum momento na sessão para adressar se a gente está pegando a verdade ou não, quando a gente entra e começa a curar sem ser a pergunta primeiro, a gente tem o mesmo resultado, frustração e uma falta de movimento em frente para o nosso cliente e para a gente. No melhor, nossa técnica pode trazer alívio temporário, muito como bater com um martelo num parafuso na parede, mas mesmo que o parafuso precisa de uma parafusadora, não um martelo. Ok, e tem tanto, mas eu amo esse livro, tá tudo aqui bem inglês. Ou em alemão, era suposto dizer isso agora o livro do Sussurro dos Corpos está disponível em alemão. Yay! Yay, diz a Emily. Ok. Yay, diz o Dr. Dan. Eu quero ler mais um parágrafo. Sim. Onde você queria que eu fosse? Eu ia perguntar, eu não sei quando você iria parar, então continua lendo.
Ok, pensa sobre isso desse jeito. Muito do que chamam nossos clientes é o resultado do julgamento e conclusões que eles pegam, a energia está bloqueada e sólida e muitas vezes estão em grande dor. Como a gente pode curar eles melhor? Por trazer mais solidez para o corpo deles e o mundo ser um julgamento e conclusão, ou por contribuir espaço e possibilidade e abrir para os corpos dele e mundo através da pergunta, possibilidade e escolha. Se tem uma coisa que fecha mais curadores que outras, isso é isso. Dá para nossos clientes a nossa interpretação do que está acontecendo com eles, ao invés de fazer perguntas, para chegarem nas suas próprias conclusões sobre o que está acontecendo com eles. Quando você dá respostas, especialmente se essas respostas fizerem a vida do seu cliente mais grandiosa, você se torna a fonte da grandiosidade. Eles ficam presos e vão voltar a você para a resposta. Quanto isso é empoderador para os seus clientes? Não, não é. Na verdade, nada de tudo. E se a sua resposta é baseada na sua consciência está 1% fora do caminho, você vai queimar seu cliente com uma mentira e essa mentira vai ficar com eles por muito tempo. Quando a gente faz perguntas, a gente permite nossos clientes encontrar suas próprias respostas e damos o presente de ter sua própria consciência. Esse é o presente que verdadeiramente os liberta. E melhor, dura para o resto da vida deles. Fazer perguntas cria mais espaço, mais liberdade, mais alegria e mais caos. É como a gente cria mais da mudança de cura e é o que faz a gente diferentes como curadores de corpos. Então, eu amo isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais esse canandro que você está falando, se não somente a gente quer dar as respostas baseadas, se você olhar a partir de ser um curador, um sussurrador de corpos, ou ter uma particularidade com corpos, então, quase a gente está em sincronia para dar uma resposta, e do outro lado, quanto a gente pede pela interpretação das outras pessoas do que está acontecendo. Pedir para alguém fazer uma pergunta para você ou fazer uma pergunta para você mesmo é tão diferente do que normalmente é visto aqui com curas e corpos. Então, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Você escreveu isso tão lindamente, mas é um grande tópico. Isso é a Emily. Sim, é bem grandão, diz o Dr. Dane. E aqui a coisa é que a gente teve tão condicionados para buscar por respostas, como se as respostas nos libertassem, mas a gente sempre nos prendem. E quando a pergunta pode ser uma consciência, que é o que a gente está buscando, com tentar ter uma resposta, mas essa consciência não nos prende, e revigora a gente, expande a gente. Então, isso não é para dizer, ou você nunca deve ter uma resposta, uma consciência de nada. Não, isso é você que está aberto e permitir essas consciências serem uma contribuição, que se move, não fechar isso por dizer simplesmente essa consciência é isso e somente isso, que é o que uma resposta é. Então, essa coisa de esse ponto final no final da frase, não tem nada além do ponto final, a frase terminou. Então, cada resposta que você busca a partir de outra está aqui. Completa essa frase para mim, para eu poder fazer essa frase verdadeira para o resto da minha vida. E ao invés, se a gente estiver funcionando mais a partir da pergunta e nos permitirmos reconhecer que tem um lindo espaço em realmente ser a pergunta, a gente pode reconhecer que esse espaço, que essa pergunta empodera a gente de como é mais nosso espaço natural de ser com tudo, mas também essa exploração da pergunta que nos mostra o espaço que existe no universo, que pode ser todo o universo por si só, por si mesmo. Então, para muita gente tá tipo, mas eu não entendo essa coisa da pergunta, eu sei, nenhum de nós entende até a gente brincar com isso. Isso é onde a brincadeira começa a entrar e aparecer, porque pontos finais não brincam, ok? Na verdade, você sabe essa parte do mês que os homens e as mulheres têm, mesmo que as mulheres tenham crédito por isso ou assédio por isso, é o período que eles dizem, period em período. Sabe esse momento do mês que você não quer ter esse momento, você está tendo esse momento do mês e você não quer brincar, você está em um período. Os homens e as mulheres é a mesma coisa. Eu estou adicionando isso como uma piada. Isso não é um comentário sexista, não importa o que você está dizendo, porque a verdade é essa, homens e mulheres têm ciclos, mas essa paragem que está aí, que é a paragem do fluxo do universo. O universo não chega nas respostas. E sempre funciona a partir de outra possibilidade, está disponível
do que simplesmente era e qual é o estado do mundo nesse momento. E nossos corpos são da mesma maneira. Nossos corpos são esses pequenos microcosmos do universo, se a gente permitir que eles sejam. Mesmo que dizendo isso pode não necessariamente, as pessoas não conseguem bem entender isso, que é parte da razão por que eu estou dizendo isso, mas nossos corpos têm uma imensidão de espaço. Se você fizer alguma exploração além da Terra, você descobre que o que está aí é 99,99999999999% de espaço. Então, é como a gente consegue acessar o espaço que a gente pode ter com nossos corpos, por explorar a pergunta, brincar com a pergunta, estar disposto a fazer perguntas abertas para não tentar encontrar uma resposta. E aí a gente esse espaço em silêncio que permite consciência além da nossa mente finalmente entrarem no nosso mundo. Uau, eu gostaria que você dissesse mais sobre o que você disse sobre fazer perguntas a partir do espaço de requisitar novas consciências ao invés de ter uma pergunta para ter um resultado. Você falou antes sobre fazer uma pergunta e eu vejo quando você facilita pessoas, você faz uma pergunta e você compara com o sonar que o golfinho tem, só para tocar e ver o que volta. Não estou perguntando isso porque eu sei qual vai ser a resposta para você, mas realmente perguntando para que você possa ter informação de volta. Então você pode falar um pouquinho mais sobre isso, porque também é uma maneira diferente de fazer pergunta, especialmente quando você está dizendo, está tentando descobrir o que está acontecendo com o corpo de alguém, quando tradicionalmente você está procurando uma resposta. Na verdade, diz a Emily, Dr. Dan diz, essa coisa interessante que é não conclusionária, tipo, é totalmente aberta, tipo, um toque do sonar, um sonar em um submarino, em um navio, tipo, sai, vai para fora e não sabe para onde vai, não tem ponto de vista de onde vai, mas logo que toca alguma coisa, é bim, 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 aqui é o que está fora. E é exatamente isso, aqui está você é o pequeno barquinho e você vai bim, bim, bim e volta. Aqui é o que está fora, isso é o que na verdade está acontecendo. Isso é um espaço indefinido tão lindo, é mais como a gente quando era criança, em que a gente perguntaria qualquer coisa, é por isso que os filhos irritam os pais tanto, por que isso, por que isso, por que isso? E com as crianças, a questão com as crianças é que eles nunca, o que acontece com as crianças é que nunca ouvem a resposta, a menos que seja sobre eles receberem um brinquedo ou algo assim, mas fica irritante, e a única razão por que é irritante, porque eles nunca, na verdade, estão ouvindo a consciência e deixar entrar. Se você tiver alguma criança que é dinamicamente interessada em ter a consciência da pergunta que fazem, é divertido falar com eles, e vão tipo, ei, por que é isso? Bem, o que eu descobri é que é isso, e eles vão, oh, meu Deus, isso tem faz tanto sentido. E é divertido, é a mesma coisa com a gente, tipo, ter essa consciência de volta é divertido, é tão legal. Então, parte do porque eu ainda estou nessa jornada da consciência é porque eu vou ter mais consciência do que é possível continuamente, porque eu aprendi a quase todas as áreas ser a pergunta, que significa que eu estou continuamente enviando mensagem para o universo. Eu tenho várias perguntas que eu fiz décadas atrás, várias perguntas, e agora estou tendo uma consciência agora. E eu disse, e foi tão longo o tempo que demorou a voltar, e eu pergunto quão longe estava, e tem perguntas que eu tenho consciência agora, que eu fiz essa pergunta 10 anos atrás, e estão aparecendo, e tipo, uau, ok, mas foi uma pergunta aberta, o que seria requerido para mudar isso, por exemplo, o que eu posso ser, que eu nunca imaginei nessa área. Então, muitas dessas perguntas são sobre o que é isso, o que eu faço com isso, posso mudar isso e como eu posso mudar isso, mas também o que eu posso ser que é diferente, o que eu posso ser com o meu corpo que é diferente. E todas essas perguntas sobre o que eu posso ser são energeticamente respondidas. A consciência energética que você não pode ter a resposta mentalmente. Então, uma das coisas que eu descobri foi que quando a gente começa a ser com nossos corpos, e o que eu quero dizer com isso, seu corpo tem uma energia, tipo a terra tem uma energia, e sabe, se você caminhar e você colocar seus pés na grama, tem uma energia com isso que torna o nosso corpo mais vivo e tem um senso de paz. E a mesma coisa, você ser a energia, seu corpo é, entre aspas, físico. Então, mesmo assim que, na verdade,
seja todo físico é criado com a parte energética, porque mesmo a ciência sabe, e mesmo a ciência sabe que, ou estão começando a reconhecer, ou mal começando a reconhecer que as moléculas são, na verdade, criadas e formadas em uma forma em particular, baseado na energia do espaço ao redor das moléculas, que significa que consciência influencia a matéria de como aparece. Então, quando você reconhece isso, você toca nisso e começa a ter um engajamento energético direto com o seu corpo, da maneira como o seu corpo funciona, e você pode ser com ele, quase como tipo você tem um senso de que você e seu corpo estão sendo com a Terra, quando você caminha na Terra com consciência e gratidão, e você começa a perceber, sem realmente perceber, e muito tempo no futuro você vai tipo, oh meu Deus, estou começando a falar o mesmo idioma do meu corpo. Caraca, gente. E tudo começa com fazer perguntas. Com isso, algum tempo, alguém no chat escreveu mais cedo, coisas para brincar. Tem uma menina que tem uma dor no pescoço e tem muitos livros que você diz que dizem a dor no pescoço significa isso? Ou a dor no pescoço é isso? Então, qual a maneira diferente de olhar para a energia e pergunta que você pode ter alguma coisa como a dor no pescoço? É tipo, vem, aqui tá outra. Eu tô feliz que você trouxe isso à tona, porque as pessoas podem olhar para o fato que, mesmo que eu tenha perguntas assim aí, tipo, o que você quer perguntar normalmente, ou onde você quer começar com a dor no pescoço, é de quem é o que é essa dor no pescoço que eu não estou reconhecendo. E no seu caso, você quer perguntar que dor no pescoço eu estou sendo, para mim ou outra pessoa, que estou tentando esconder. Porque nossos corpos vão nos dizer tudo o que a gente está tentando esconder, ok? Então, de qualquer maneira, o fato que eu tenho perguntas aí, tipo, quem é o que esse corpo, essa dor no corpo que eu não estou reconhecendo, ou para dor no joelho direito, esquerdo, ou quem são as necessidades que eu estou fazendo certas que não são, ou pro dor no corpo do lado esquerdo, é o que eu estou tentando fazer certo que não é, que fechei no lado esquerdo do meu corpo. Então, parecem como respostas, mas, na verdade, são consciências de ter trabalhado com milhares de pessoas e também pontos de início. Então, tem consciências, mas pontos de começo que apontam você em uma direção, porque da maneira como a maioria das pessoas funcionam com seus corpos é que eles não têm essas dicas, essas pistas, esses dicas com o seu corpo. Isso, na verdade, são dicas, mas são dicas de iniciante. Então, essa pessoa aí com dor no pescoço, oh, meu pescoço dói, é tudo que eles sabem. Então, é tipo, ei, vamos levar de o seu pescoço dói, e aqui tá você no universo, e o seu pescoço dói. Então, vamos mudar um pouco, vamos ir um pouquinho mais longe para algo que pode dar alguma consciência para você ao redor disso, porque mesmo essa pergunta de quem é o que é essa dor no seu pescoço é sobre ter consciência. Não é uma conclusão que definitivamente é isso, é sobre ter consciência. Quando você tem a consciência, a dor no pescoço começa a dissipar porque o nosso corpo não usa por palavras, o nosso corpo fala por energia, é nosso corpo contraindo o nosso pescoço para dizer para alguém que alguma coisa que você decidiu que são uma dor no pescoço e está tendo um impacto no seu espaço energético. Seu corpo diz para você o que está acontecendo no espaço energético ao seu redor, porque seu corpo não está limitado na sua consciência nele mesmo. Seu corpo sabe que é uma criatura energética, que tem a sua interação com o universo, e sabe quando você está limitando alguma coisa por pegar um ponto de vista e tenta para dar para você uma consciência que o ponto de vista que você está pegando, que estão limitando a ele e você, para você e ele poderem ser limitados, porque ele funciona de consciência, deseja mais consciência e sabe que você é o idiota escolhendo a inconsciência e anticonsciência, e que se puder fazer você menos idiota, aí você terá mais facilidade. Então, a dor é uma tentativa do seu corpo mostrar para você onde você está sendo inconsciente e anticonsciente, ok? E tenta sussurrar, mas você não escuta. Agora tem que usar o grito. Então, mesmo
fazendo essa pergunta de quem é o que essa dor no pescoço o número 1 é uma consciência para você não ter que olhar para todo o universo e compreender o que isso é, para você, na verdade, começar em alguma coisa, no início de alguma coisa que produziu consciência para muita gente. E é engraçado porque enquanto você fala uma pergunta, ser um ponto de início, diz a Emily, a gente está recebendo muitas perguntas sobre essa coisa específica e o desejo de buscar uma resposta, ou tipo, então você pode dizer mais sobre isso como tipo, sim. A pessoa, tipo, a pergunta é como um ponto de início, mas também, sim, vai em frente. Não, você ia dizer mais alguma coisa, fala. Tipo, se você gostaria de incluir em Access Consciousness, a gente tem processos corporais também, muitos deles que tem muitos facilitadores que facilitam, e também é tipo, o que eu corro para Y, X, Z, ou que isso qual vai ser o efeito disso, que é bem diferente do que você está falando, isso é a pergunta com tudo, disse a Emily. Todos os ordens dizem. Então vamos falar um pouquinho sobre o valor de estar na pergunta para tudo. E acredita em mim, eu entendo. Quando você tem uma dor, você quer sair da dor. Tipo, eu entendo, claro que sim, mas tem uma diferença entre esse antigo ditado, você pode dar para a pessoa um peixe e ela come, e tem alimento por uma noite, ou ensinar a pescar e tem comida para sempre. Então, o que eu estou interessado é ensinar as pessoas a pescar. E eu realmente não gosto de eu não gosto de ensinar, eu gosto de facilitar pessoas que isso na verdade tem uma base em uma escolha. E isso é onde as pessoas, se você olhar para o mundo agora, ninguém quer saber disso, ninguém quer saber que a vida deles, o viver deles, a dor no corpo deles, etc., é um resultado das escolhas que estão fazendo, sabe? E se a gente começar a ter um pouquinho disso, o nosso mundo seria um pouquinho totalmente diferente, mas a maioria das pessoas não querem. Deixa eu ir a você me dá uma resposta. Ou deixa eu ir a você e você me dá um remédio e eu aí vou ser bem diferente. Não vou ser diferente, mas os sintomas da minha estupidez desaparecem. Mas o seu corpo mostra para você todos os sintomas de estupidez que você teve. Porque você pega um ponto de vista fixo e cada ponto de vista fixo é uma limitação, que a gente tem trilhões deles, provavelmente. Então, essa é uma maneira de irmos na jornada dessa coisa chamada consciência, que é uma jornada de consciência, que é uma jornada onde tudo fica mais grandioso a cada dia e nunca mais fica menos. Então, se você contrastar o que a maioria das pessoas querem, que é sair da dor, eu não culpo você por querer sair da dor, eu entendo isso. Mas, a menos que você esteja disposto a lidar com a fonte da dor, você vai estar na dor novamente dessa maneira ou de outra maneira. Eu conheci essa mulher que era uma curadora que tinha trabalhado com esse cara que tinha algum câncer de algum tipo, e ela estava bem interessada no dinheiro e era uma dessas pessoas espirituais e metafísicas que sempre tinham a resposta para tudo. Então, eu tenho a resposta, eu posso curar você, mas você tem que me dar $1 milhão. E o cara acabou sendo bem rico. Oh, você curou meu câncer, então você recebe $1 milhão. Então, ela fez uma sessão nele, ou várias sessões por não sei quanto tempo. E, claro, ela curou o cancro, o câncer. Mas ela não mudou a fonte e ela não empoderou ele aí na jornada de mudar isso energeticamente. Uma semana antes, algumas semanas mais tarde, mãe antes de foi para escrever, para assinar o papel para fazer isso. Então, desde ele foi para um asilo e o que antes foi para um asilo porque ficou louco. Então, o que antes era câncer, agora era insanidade. Então, eu conheço pessoas que tiveram câncer e eu dei o melhor para eles para dar a liberdade de viver ou morrer como escolheram. E alguns deles escolheram viver, alguns deles escolheram morrer, mas cada um deles chegou num nível de paz que nunca tiveram antes. Então, o reconhecimento da falta de paz que estava no mundo deles foi pelo menos uma parte da estrutura
que estava por debaixo disso, e a habilidade de usar ferramentas de Access Consciousness para chegar na paz, foi esse presente incrível. Mas o que eu estava buscando não era tipo, me permite vir curar seu câncer, porque eu tinha tanta energia? Sim, eu sou mágico e vou fazer isso para você. Eu fui bem. Eu prefiro muito mais não trabalhar em alguém ou ter interação com alguém do que eu prefiro vir para eles e tentar dar para eles uma resposta sem empoderar eles. Então, essa ideia de pergunta e essa ideia que nossos corpos nos dizem coisas que são muitas perguntas que a gente pode fazer para chegar nessa consciência, que na verdade pode perguntar muita coisa, pedir para muita coisa começar a mudar. Eu amo isso, porque no livro você fala sobre o presente de ser um sussurrador de corpos e, na verdade, fazer perguntas é dar para alguém a escolha ao invés da resposta e empoderar eles que agora tem a escolha para escolher viver ou escolher morrer. E ainda assim, desculpa interromper, mas isso aqui é a coisa que muita gente deseja isso e é o que elas têm buscado toda a sua vida, e algumas pessoas resistem a isso porque preferem ter o remédio rápido, e o que eu vi que muita gente que pensavam que precisavam do conceito rápido, e tipo, foi tudo tão rápido, e finalmente chegam no, ok, o que eu posso fazer e ser com o meu corpo que me permitirá mudar isso? Como você disse, a gente tem todas essas perguntas, mas a gente também tem esses processos corporais de Access Consciousness que empoderam você com a energia para mudar um montão de coisas. E você sabe, a gente muitas vezes vai dizer o que eu faço para isso, eu tenho uma consciência disso, ou vou dizer, ei, pega sua apostila de classe e de processos e eu pergunto para o seu corpo o que gostaria, e eu vou fazer o melhor para reconhecer isso e ver se isso é o que seu corpo deseja ou não. Porque a gente sabe, a gente conhece bem mais grandiosamente do que a gente reconhece, e a gente precisa fazer perguntas para reconhecer o que sabe, e a gente pode não ter a resposta logo, mas logo que a gente faz a pergunta, o espaço se abre para essa consciência vir, e quando a gente vive desse lugar, sua vida fica bem mais espaçosa, mais gentil e também mais potente, e saber que você pode criar mudança, mas também se torna mais milagrosa. Eu quero mostrar isso. Você pode ler isso, por favor, Emily? Eu sou tão grata por esse livro, eu leio todos os dias e está curando o meu corpo e me dando tanto espaço. Eu nunca estive em tanta comunhão com o meu corpo. Obrigado por escrever isso do fundo do meu coração. Oh, é tão lindo! É por isso que eu escrevi, diz o Dr. Dean. E tem algumas pessoas, a Maria diz, eu passei por câncer de peito 7 anos atrás e eu me lembro que não estava em paz. E alguém disse, então, que perguntas você pode fazer para chegar na paz no que quer que você está tendo? Tipo, essa é a questão geral, é que não é só uma ou duas perguntas para ter a paz, é toda essa maneira de ser. A coisa que eu amo sobre esse livro é que leva você numa jornada de meandros em que isso se torna mais sua realidade. E porque tem todo tipo de pedaços, tem todo tipo de... A gente valoriza o julgamento, por exemplo. Você não valoriza a pergunta, você valoriza as respostas, a gente valoriza os pontos de vista das pessoas, a gente não pergunta o que você sabe. São todas essas coisas que... Então, desmanchar todas elas é que se você tiver uma bola de concreto, tipo, com todos esses fios que são seus pontos de vista, que estão todos juntos nessa massa, tipo, nesse nó, você não pode entrar e puxar e de uma vez e desmontar isso, você precisa puxar fio por fio, por fio, por fio, e não, tipo, se você tiver essa bolinha, você tem que puxar e puxar e puxar e puxar e puxar e puxar e ter algum espaço e mais espaço e mais espaço. E antes que você saiba, você desfez um nó. É realmente isso que é. E é realmente sobre o que isso é. E ao mesmo tempo,
A mudança é tipo, você sabe, não troca isso como a mudança precisa ser lenta. Eu não estou interessado na mudança lenta, que isso se foda. Eu quero mudança rápida, mas eu quero mudança rápida a partir da consciência, mudança rápida para que empodera você a seguir em frente, para ser mais a cada dia. E é isso que isso cria. Então, e com isso, quando você está falando sobre isso é a energia de quando você fala sobre perguntas criando a partir do caos. Então, eu não sei como você pratica com isso, ou tá sempre pergunta e permitir o caos entrar ao invés da ordem, porque aqui é uma maneira bem diferente do que você usa, mas você pode falar um pouquinho mais sobre caos e como essa pergunta permite criar mudança? Perguntou a Emily. Então, sim, caos é onde uma ideia pode criar todo um novo universo. E uma consciência pode mudar toda a sua vida e seu corpo. E então, funcionar a partir verdadeiramente de fazer perguntas é tão um ping de sonar que quando você envia um ping e você recebe 1 milhão de pings de volta, e é tipo, uau! Então, é tipo, a gente foi tão ensinados, de fato eu pensava que todo o meu trabalho era trazer ordem para um mundo caótico, e eu pensava que isso era o que era consciência, e eu percebo agora que isso era os pings dessa realidade, que é ordem, significa que meu trabalho é trazer consciência e caos para um mundo de ordem. Então, isso é essa coisa de pedir para fazer uma verdadeira pergunta é um elemento primário disso, porque fazer uma pergunta verdadeira é onde você abre caoticamente. Uma resposta é ordem, uma resposta, isso é da maneira que é. Uma pergunta abre para o caos do universo para prover mudança que você não pode definir, que você não pode determinar, que você não é o criador disso e a fonte disso. Você é parte de ir em comunhão com. Então, eu sinto que eu não respondi sua pergunta especificamente o suficiente, mas aí meu cérebro se esqueceu da pergunta específica, que é um pouquinho caótico, meu cérebro. Eu ia dizer que esse é o risco de fazer uma pergunta sobre caos, diz a Emily. Sim, exatamente, diz o Dr. Dan. Então, com isso, porque uma das coisas antes de a gente começar esse live hoje, eu estava lendo um dos grupos que eu estou, um dos muitos, alguém adicionou um vídeo aí, e a mulher no vídeo referencia o fato que quão ameaçador uma pergunta é para essa realidade, e ela fala, tipo, Sócrates foi morto por ter feito uma pergunta, então quão ameaçador isso é para essa realidade? Então você pode falar um pouquinho mais sobre isso, o caos da pergunta, o que é isso que cria tanta liberdade e também se encontra com muita resistência, perguntou a Emily. Sim, é porque o Dr. Dan diz porque é uma força que destabiliza e não pode ser controlada. Essa realidade vai tentar matar tudo que não pode controlar, e você sabe disso de ser criança e seus pais ficavam chateados com você quando não conseguiam te controlar. E adivinha só, a gente parece ter essa coisa embutida em que a gente está sempre preocupado, a próxima coisa terrível que pode acontecer, tipo, você pode acordar um dia e tem uma pandemia por todo mundo, quem sabe? Oh, meu Deus! E aí, fazer perguntas por si só, ninguém nunca vai saber que você está acessando esse nível de caos quando você está fazendo perguntas sozinho. Então, é o presente que destabiliza estrutura e toda a limitação é estrutura. Uau! Então, se você quiser ir além da limitação, o que eu ia parar, mas eu achei que e talvez pode haver mais. Tem tipo todo um universo aí, porque tem tanto no Access sobre se a pergunta faz perguntas, e só tão simples como esse tópico. E é tipo, é a maior ameaça de
puxar todas as limitações diferentes que você está falando, se é seu corpo ou outra coisa qualquer. Sim, isso. E aqui está outra parte que... Disse a Emily. E aqui está outra parte, eu nem sei, eu nem começo a saber como dizer isso, mas eu vou tentar. Então, muita gente, quando ouvem alguma coisa nova, elas correm pela ordem do antigo, passam isso pela ordem do antigo e definido, e o certo e errado concluído, e ao invés de que contribuição isso poderia ser se eu não estivesse controlando, que contribuição isso poderia ser para fazer as coisas mais grandiosas que alguma vez imaginei serem possíveis? E ter o senso de, se eu explorar isso, qual seria o espaço da minha vida e meu corpo seria no próximo dia, semana, mês, ano, 5 anos? Porque a gente quer tanto acreditar que a estrutura de realidade em que a gente aprendeu a ordenar para existir é certa, é valiosa e é real, que quando alguma coisa aparece que poderia mudar isso da maneira que a gente verdadeiramente deseja e está pedindo, a gente muitas vezes vai rejeitar isso até ter prova suficiente para deixar isso entrar, que é a antítese da pergunta a propósito. A pergunta é a antítese disso, você abre, você faz uma pergunta aberta e você deixa entrar. Mas e como seria se, ao invés de ter que se manter isso no lugar que você tinha antes de ouvir esse live, esse Facebook Live, fosse tipo, ok, talvez eu tô aqui para experienciar algo além disso e explorar algo além do que eu pensava que era realidade. E verdadeiramente, no nível maior, é o único momento em que é divertido estar vivo. Porque quando você vive uma coisa 1 ou 2 vezes, você está aborrecido, você quer algo diferente a toda hora. É por isso que alguns de vocês fazem alguma coisa, criam alguma coisa, e você destrói para ter a alegria de criar isso novamente, e você pensa que está errado, você não está errado, você está somente aborrecido. É uma maneira de não ter que destruir o que, na verdade, é valioso para você, e você não vai saber que é valioso para você, a menos que você faça uma pergunta, e você não vai saber que é possível para você e possível para seu corpo, a menos que você faça uma pergunta, mas isso é uma maneira de ir nessa direção e ter isso sem ter que destruir o que na verdade é valioso para você e está funcionando para você. É incrível. Bem, quando você diz destruir também, você pode falar sobre o caos, tipo, quando você tem uma bagunça enorme e a ordem, caos é o que é entre a bagunça e o caos. O caos é um momento em que um pedido pode resultar num resultado incrível. Bagunça é quando as pessoas mal identificam, mal aplicam com o caos, que não é. Bagunça é destruição que as pessoas gostam de trazer para outros, que as pessoas que estão fazendo no planeta agora. A bagunça é tipo destruição das possibilidades. Caos é sempre criativo nas possibilidades, e quando você mal identifica e mal aplica isso, você evita caos pensando que vai criar bagunça, quando na verdade cada milagre é um elemento e uma função do caos. E quando é tudo caos a partir da pergunta? Não, mas a pergunta tem a habilidade de introduzir o caos e destabilizar a ordem, e por isso abrir para mais milagres. E a outra razão que eu percebo porque eu estou dizendo isso é as pessoas não vão fazer perguntas, é porque assumem que se não estiverem definindo e controlando isso, vai aparecer como algo mal. Não, se eu não definir isso e controlar isso, o universo vai me apresentar milagres. Por quê? Porque a gente vive com pessoas que são primariamente estúpidas.
E se a gente não sabe do que eu tô falando, assistir o filme Idiocracy, porque a gente tá vivendo isso. Então, a gente vive com pessoas que são primariamente estúpidas enquanto são estúpidas. Isso, por quê? Porque tem tanto pontos de vista fixos, porque não conseguem perceber nada diferente. E eles, quando funcionam de não controlar as coisas, parece sai um monte de cocô, e a gente assume porque a gente não controla alguma coisa, sai um monte de cocô. Isso não é verdade. Quando você não controla, o universo pode dar milagres para você. Quando você não se queixa sobre os limões, o universo dá limonada de arco-íris, de cor de arco-íris. Isso é bem mais divertido, diz a Emily. Não é a melhor limonada que você alguma vez teve. Você pode dizer isso é uma maneira de... apareceu no chat um tempo atrás. Mas quando as pessoas ela tá perguntando sobre sussurro, ou alguém que pratica com corpos ou sussurradores de corpos, muitas vezes essas pessoas ficam doentes, estão atraindo mais problemas ao invés de soluções. Você quer falar um pouquinho sobre isso com essa... Oi? Eu acho que aconteceu um erro, gente. Que eu deixei de poder acessar. E se você puder olhar para isso por um momento, se você usar ferramentas de Access Consciousness como o meu exemplo favorito, porque na verdade dá para você acesso à consciência, que na verdade consciência atual, não conclusão, não resposta, mas consciência pura. Eu perguntei para as pessoas nesses últimos 4 dias, nessa última classe de Sinfonia de Possibilidades, eu vou fazer uma pergunta para vocês, entre o início e agora. Obrigado, sim. Vou estar online para vocês, você não está sozinho, ao meio-dia, mesmo horário, amanhã, mesma estação de broadcast. O Dan vai estar aqui com a gente. É o meu presente, exceto amanhã, esse live vai ser no site de Access Consciousness. Não o seu, é a mesma hora. Mas um local diferente, mesma hora, mas você tem que estar no Facebook e no YouTube de Access Consciousness. Então, eu tirei você um pouquinho do seu trilho, mas... Eu amo isso. Me dá o link do Zoom russo e tipo, seria demasiado russo. Dá-me, por favor, o link do Zoom. É incrível. Obrigada pela lembrança disso. Então, o que acontece é que se você usar essas ferramentas para ter mais consciência, você também vai ficar mais potente. Então, aqui estava eu estava perguntando para as pessoas no final da classe de Sinfonia de Possibilidades, então, quanto a sua consciência e sua potência aumentou nos últimos 4 dias? Mais que 100%. Eu fui tipo, sim, mais de 200%, mais de 1000%, mais de 500%, mais de 100%. 100.000%. Isso é uma consciência que todos tiveram que foi mais leve, mais leve, mais leve. Mas espera um minuto. Se você acordar amanhã e tiver, tipo, 10 vezes a consciência que você tinha hoje... Uou! E é por isso que a gente começa com a conversa de ser um ser energético e ter seu corpo pegando em todo tipo de energias de outras pessoas. Porque quando você está pegando em todas elas, o que acontece é que se antes seu volume para estupidez e julgamento e dor e corpos estava num 3, agora está num 30, é tipo, uau! Que é por isso que com a consciência você precisa de ferramentas e você tem que estar disposto a usar as ferramentas, Parvin. Porque se você tiver as ferramentas e você não usar, quem é um estúpido aí? Estúpido. Tem quem não... Tem muitos de nós que não usam as ferramentas. Então, uma das outras coisas que acontecem, a gente todo, se a gente está num Zoom sobre sussurro dos corpos, a gente quer fazer essa pergunta pra gente. Então, verdade, eu sou um curador? Qual é mais leve, sim ou não? Ou verdade, meu corpo é um curador? Sim ou não? Verdade, vocês são os 2 curadores? Ok. A resposta é sim, você não estaria no Zoom de sussurro dos corpos número 1 se não fosse. E número 2, sim, mas sou advogado, não posso ser um curador. Eu não perguntei se você faz dinheiro curando, eu perguntei se você é. O que é um curador? Alguém que traz mais espaço, mais paz e mais facilidade, se tudo for possível.
Vamos chamar assim. Então, o que acontece é que você está como curador, você está aqui para contribuir, para mover o mundo em frente para mais consciência. Se você reconhecer isso, se você parar de resistir isso e não se afastar disso, você reconhece que cada passo que você dá e cada momento que você expande, cada coisa para qual você expande, é sobre fazer isso mais disponível e mais possível. Então, aqui está você pode fazer uma classe do fundamento, por exemplo, e você acorda no dia seguinte, tipo, oh, meu Deus, eu tô tão consciente. Sim, mas agora, porque a gente desfez muito das fundações da limitação, ao invés de ter que comprar tudo que você está consciente que é seu, mesmo que você está consciente demais, é bem mais fácil reconhecer o que é seu e o que não é. Porque você não pode mudar nada que não é seu. Simultaneamente, uma das coisas que acontecem nas classes de Access Consciousness e quando a gente usa as ferramentas é que você fica mais conectado com seu corpo e seu corpo começa a ter mais energia disponível e mais potência para fazer tudo o que quer fazer, desde correr, sexo, mudar sua forma e tamanho, curar outras pessoas. Mas a parte de curar outras pessoas é tirado bem dinamicamente, porque mais intensamente que estamos dispostos a perceber, porque a gente tem isso como mais real, porque é mais intenso, bem alto, como um concerto de rock, mas a gente não está ouvindo a música clássica por debaixo disso, que nosso corpo nos está comunicando. Então, parte de tudo isso é mudar nossa perspectiva, ter mais espaço para que a música rock, não é que rock é mal, eu estou pensando mais tipo metal, ou então o metal que você tá vendo, tipo, morre, tipo esse tipo de coisa, tipo, adolescentes adoram isso. Então isso não é mais o que agora você está ligado e você ouve tanto porque você começa a valorizar espaço e curtir ele e ter um senso disso, que é parte do que a pergunta começa. Você começa a reconhecer o espaço entre as moléculas que tem essa sinfonia, que é mais tipo, se você quer chamar a música clássica, quer você goste disso ou não, mas tem esse convite para espaço para isso. Então, sua capacidade aumenta dinamicamente, você precisa usar a pergunta para chegar no lugar em que você pode orientar sua consciência para o valor do espaço, não a exclusão disso. E aí você começa a ter muito mais disso. Uau, eu sei que provavelmente você disse isso antes, de outras maneiras, mas quando você disse, você escolhe coisas diferentes, a quantidade de energia que nossos corpos têm disponível para todas essas coisas, então, aquele que a gente pensa que é o mais alto, o que a gente percebe como o mais alto, é muitas vezes o que acontece com outras pessoas, corpos ou essa capacidade de cura. Uau. Sim. E você pode falar... A Shirley perguntou, isso algumas vezes eu aprendo tantas classes, eu trabalho de cura, ou técnicas de cura, e pode se aplicar a muita gente essa informação. Eu acho que eu não consigo ter tanta mudança. Como eu posso ser melhor? Você pode falar essa confusão, tipo, eu não consigo. Tipo, para de julgar você como maldoso está sendo você para você. Para de julgar você. Olha para isso. Olha para quem quem você era antes e olha para quem o que você é agora e tem um sentido de diferença e começa a notar as pequenas diferenças. Então aqui está uma das coisas mais vitais que eu aprendi em toda essa jornada, que é seu ponto de vista cria sua realidade. Realidade não cria seu ponto de vista. Então, quando o seu ponto de vista eu não estou fazendo isso bem, eu não estou entendendo isso como outras pessoas, graças a Deus, que você não está entendendo como outras pessoas, porque você está entendendo da maneira que você entende. Quando você tem esse ponto de vista que você não está tendo a mudança e não está entendendo, isso é o que você vai ver, porque isso você não está percebendo quanta mudança você teve, porque para mim, o que Access Consciousness é você sair da mentira e do espaço que você não muda. Então, os humanoides são vocês. Não existiu um humanoide no planeta. São aqueles que acham que estão sempre julgando, mas somente se julgam a eles mesmos, que desejam algo diferente. Você sempre se julga por não ser o suficiente, ser o suficiente, fazer o suficiente, porque uma das coisas que o Access faz é carta de sair da cadeia. Agora é tipo, tá ok, não sei você, não julgar você como errado. Não é ok, é um presente para o mundo.
e um presente para você e seu corpo. Então, se você reconhecer isso, e você reconhece que essa ideia de eu não mudei o suficiente, eu não mudei tanto quanto outras pessoas, qualquer que seja o julgamento de você, é um julgamento. Julgamento é sempre uma mentira. E a pergunta é o que é um dos antídotos. Que mudança eu criei que não reconheci? Que mudança é diferente para mim agora que outras pessoas, para mim que outras pessoas? Quanto mais mudei que outras pessoas? Quanto estou me prendendo para não mudar tanto para que as pessoas que estão se apoiando em mim ainda se conseguem conectar comigo e me encontrarem? Coisas assim começam a criar uma escolha diferente. E você sabe, eu entendo porque é fácil para eu falar sobre as coisas que eu vejo em você, porque eu estou fora de você, eu consigo ver que você não está errado, eu consigo ver que você mudou. Como eu vejo isso? Porque eu sou estou bem disposto a estar consciente da sutileza da energia. Eu tenho feito por anos. Eu posso literalmente, todos nós podemos fazer isso se a gente praticasse a partir de um ponto de vista, mas o que eu faço, eu olho para quem você era antes de começar a usar essas ferramentas, tenho um senso da sua energia. Eu tenho um senso da sua energia agora, eu sei que você mudou. E também sei que você não sabe que mudou, porque a ideia que você mudou invalidaria toda a sua história da sua vida, que você é um monte de merda comparado com outras pessoas e que de alguma maneira são mais grandiosas que você. Então, para manter essa história, você tem que provar que não mudou mesmo quando você mudou mais do que eles mudaram. E outra coisa que eu quero dizer, senhora Chin, que fez a pergunta, isso, você não está sozinha, querida. Tem um montão de humanoides aí no mundo. Os humanos são tipo, eu mudo mais que você está errado e você nunca muda o suficiente. E os humanoides dizem, eu não mudo o suficiente, eu tô dando o meu melhor, mas eu nunca consigo, não sou esperto o suficiente, nunca sou bom o suficiente, nunca sou poderoso o suficiente, não mudo o suficiente. Por favor, ajuda. Eu amo. Eu tô feliz agora, obrigado. Então, é assim, quão rápido você muda? Isso é exatamente a coisa. É uma das coisas que eu amo sobre funcionar a partir desse lugar de pergunta. Porque ao invés de alinhar e concordar, a gente pode fazer uma pergunta que permite levar essa conversa ou espaço para um lugar totalmente diferente com a gente e outras pessoas. E nesse caso, vamos olhar para isso com a Shen. Eu acho que é Chen a propósito. Vamos olhar para isso, para essa coisa com a Shen, por um momento. Que é, então vamos agir como se, então vamos agir que a Shen não sei como fazer isso. Eu tô pensando sobre isso por um momento. Então vamos agir que a Shen basicamente está tendo essa conversa sobre o corpo dela, por exemplo. Então ela tá tipo, ei, eu faço essas classes, eu não mudo tanto quanto eu pensava, como posso ser melhor? Eu faço isso, meu corpo não muda, como eu posso fazer isso? Isso, por exemplo, e o que eu fiz, eu fui na pergunta simplesmente. E a minha pergunta fundamentalmente é o que isso é realmente, que não está sendo reconhecido. O que eu posso contribuir que me permitiria reconhecer o que é verdade e o que eu posso reconhecer sobre a energia dela que permitirá ela ver o que é verdade, e fazendo isso, permitiria muitos humanoides que estão no julgamento deles por não fazer o suficiente, terem suficiente para saírem do julgamento deles por verem através dos olhos dela. Tudo que isso é certo, errado, bom e mal, pode bloco, todos os 9 cursos característicos. Então, basicamente, estava sendo o que a gente falou. E aí, isso guiou minha conversa. E se a gente permitisse isso e permitisse abrir com uma pergunta primeiro para guiar a nossa conversa, ou guiar a nossa busca, ou guiar outras perguntas que a gente faz e as outras coisas que a gente explora, então o mundo aí seria um lugar totalmente diferente, porque agora ping para o universo pedindo por possibilidades. O universo está cheio delas, literalmente. E é tipo, você fez um ping por possibilidades? Então aqui você tem, aqui tem possibilidades. Sabe, uma das descrições favoritas, eu sei que a gente está quase terminando aqui, é o universo. Se você pudesse imaginar, tipo, o universo, um serviço de você, tipo, você tá no seu computador, eu gostaria disso, isso, e todos os seus pontos de vista vão para isso, e o preenchimento de estar no final, tipo, o pessoal que está trabalhando nisso não tem ideia do que deveriam estar fazendo, não tem julgamento de você, nada disso, não exatamente o que você pediu, sabe? Então, tipo, eu gostaria de um conjunto de azul e púrpura de
salto alto e tamanho 9,5. E essa é a ordem que você pede. Tipo, eu gostaria de me sentir menos do que eu sou. Eu gostaria de um esforço para tentar encaixar e evitar o julgamento das pessoas. Eu gostaria de me julgar mais do que eles alguma vez podem me julgar. Eu gostaria de nunca me sentir mais grandioso que outra pessoa. Eu gostaria de não ter espaço disponível que eu possa ter para poder fingir que estou conectado com outros da maneira que eles requerem. Por favor, entrega. E o universo está tipo, ok, entrega. Sabe? Nosso ponto de vista cria nossa realidade. Se a gente funcionar a partir da pergunta, ao invés da conclusão, a gente pode mudar até nossos pontos de vista. Lindo, mime para terminar. Certo disso, Dr. Tem? E tem um montão de gratidão no chat. E as pessoas estão realmente gratas pela energia que muda tudo. Nas costas, se percebendo que estão se julgando a toda hora. E eu quero dizer, a gente fez 3 desses até agora, e o tópico que veio de um dos capítulos do livro, mas tem muito mais que... E está disponível em inglês e alemão agora. E a gravação disso e os outros Zooms que a gente fez estão no YouTube, e a tradução, os links para você encontrar a tradução estão na descrição dos vídeos no YouTube. Então, yay! Yay! E obrigado a todos. Dane, eu só queria dizer obrigado, diz a Emily. Eu estava agradecendo para você. Tipo, realmente. Isso é tão incrível e tão incrível fazer isso com você. E sua coisa de puxar energeticamente para mostrar elas é um presente tão incrível e agradeço a você. Obrigada. E obrigada a todos vocês. E obrigada, Dani. Se vocês estão curiosos sobre mais o livro ou a classe de 3 dias de sussurros dos corpos que vai chegar agora no final do mês, você pode ir a drdane.com e você pode encontrar tudo no site. Sim, e amanhã, para todos vocês que estão assistindo ao vivo, isso não se aplica para gravação, mas o live no Facebook com Você Não Está Sozinho. Vamos fazer isso. Obrigada a todos. Adeus. O Gary disse adeus.